Números capítulo 10 e no versículo 2. A palavra do Senhor aí nos diz assim: faze-te tuas trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Meus irmãos, quando nós olhamos esse texto que nós acabamos de ler, por um lado nós vemos uma convocação, e por outro lado nós vemos uma partida ou um movimento. Então nós temos uma convocação da congregação e nós temos a partida dos arraiais. Então esses dois pontos aqui, eu vejo aqui dois princípios orientadores para os movimentos da igreja. Nós já estudamos e ouvimos bastante sobre esse movimento de Deus, esse movimento do Senhor, que para nós é um farol, é um guia, é uma direção, é a palavra de Deus para nós. Mas por outro lado, diante dessa graça de Deus, dessa misericórdia de Deus, em vir a nós, em falar conosco, nós precisamos de pensar no movimento da igreja. Nós precisamos de pensar nessa caminhada da igreja, do povo de Deus. Então, por isso que quando nós olhamos para esse texto, eu vejo aqui esses dois princípios. No versículo 3 desse mesmo capítulo, em Números 10, nós lemos assim: e quando as tocarem, ou seja, as trombetas, então toda a congregação se reunirá a ti, à porta da tenda da congregação. Quando você vai lendo o capítulo 10 de Números, você vai percebendo o objetivo e o propósito dos toques dessas trombetas e os efeitos dela. E me chama muita atenção esse primeiro toque, porque esse primeiro toque nos diz muito sobre esse primeiro princípio, que é quanto à convocação da congregação em um primeiro movimento. Porque, irmãos, quando nós olhamos e vemos aqui que nesse primeiro toque, aqui no versículo 3, seria só esse toque para a reunião da congregação diante da tenda, ou a tenda da congregação, isso nos diz muito. E para entendermos mais sobre isso, eu quero convidar você a abrir em Êxodo. Abre aí, Êxodo capítulo 33. Capítulo 33 e no versículo 7. Diz assim: e tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada ou longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda, ou para a tenda da congregação, que estava fora, separada, santificada. E acontecia que, saindo Moisés para a tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas. Isso porque Moisés estava de frente para a tenda, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem. Percebe aqui um movimento da nuvem? Então descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda, ou eu diria assim, da sua casa, adoravam. E falava o Senhor a Moisés face a face, na presença, que é Peneim, como nós já aprendemos, como qualquer que fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Então aqui nós temos essa figura da tenda da congregação. Lá era o lugar onde a coluna, a nuvem da glória de Deus estava, a presença de Deus.
E Deus falava através ou pela nuvem, que era essa coluna de nuvem, e ela era de glória. Deus falava a Moisés e, portanto, falava ao povo. Lá naquela congregação e através da nuvem estava a presença de Deus, a revelação de Deus e seus desígnios. Lá estava a comunhão com Deus, tudo ali acontecendo na congregação. Quando nós pensamos em uma convocação, irmãos, nós vemos esses movimentos de Deus causando um sentimento, ou causando um movimento interno nos nossos corações. Porque aquilo que pode nos mover, irmãos, é a voz de Deus, é a presença de Deus, é a palavra de Deus, é isso que pode nos mover. Mas essa presença de Deus, essa voz de Deus, ela causava no povo e, portanto, causa em nós, primeiro, espanto, é o que deve causar, admiração e adoração. Esses são os fundamentos para a nossa devoção como resposta à palavra de Deus, à presença de Deus, como resposta à glória de Deus. Então, nós sentimos falta de sermos tocados com uma profunda admiração, e os nossos olhos e o nosso olhar ser conquistados e ganhos pela glória de Deus. Esse santo temor, essa santa admiração, esse santo espanto celestial diante da glória de Deus, tem que tocar o íntimo das nossas vidas, porque é justamente aí, e exclusivamente aí, que nasce a nossa admiração por Deus. É quando você olha para Deus, em seus movimentos, ou nos movimentos da sua glória, é que nós somos tocados e percebemos, primeiro, existe um Deus. Segundo, Ele se revela para nós. Ele está se revelando em muitos lugares. E a graça dele se movimenta, abrindo os nossos olhos, para conseguirmos perceber esses movimentos celestiais, que para muitos é oculto, para muitos está encoberto, mas para aqueles que são chamados pela misericórdia e pela graça de Deus está revelado. Então, irmãos, nós precisamos desse movimento de espanto diante da glória de Deus. E às vezes nós precisamos de ter essa santa sede, essa santa fome da presença de Deus, essa fome de estarmos diante de Deus, essa fome da glória de Deus, essa fome da presença de Deus. Isso tem que nos mover. Irmãos, quando o Senhor fez o homem, Ele fez o homem com fome. O homem tem fome. A alma que foi criada quando o Espírito do homem, o Espírito de Deus foi soprado no homem, no corpo feito do barro, que produziu a alma, e essa alma veio à tona com fome, mas a fome dessa alma, ou desse Espírito, é uma fome de Deus, é um apetite de Deus. E quando o homem, feito por Deus, e tinha comunhão com Deus, esse homem tinha sede da presença de Deus. Era por isso que o deleite e a alegria do homem era estar diante de Deus e falando com Deus na virada do dia. Lá estava a criação de Deus. O jardim dentro do Éden, o Éden na terra. E o homem, com a sua sede e o seu envolvimento de adoração e de comunhão com Deus, tinha a missão de expandir o jardim para todo o Éden, se multiplicando e levando a glória de Deus. E depois do Éden era para toda a terra. Mas o homem caiu, e assim a sua alma caiu. Então essa fome do homem que era por Deus, agora foi desvirtuada. E tudo hoje, quanto o homem coloca a mão, ele devora. Ele devora a natureza, ele devora os recursos, ele suga do próximo, ele devora
tudo, porque o homem é egocêntrico, ele tem uma fome caída, ele tem uma fome pecaminosa. E quando na salvação, na regeneração, o Senhor vai reordenando essas coisas em nós, a nossa fome novamente aponta para Deus. E nós descobrimos que o que pode aplacar ou saciar nossa sede, a nossa fome, é só Deus mesmo. Porque o espaço, como o pregador diz, que há em nós, que é para a eternidade, ou eu diria para o eterno, é para Deus. Então nós temos essa fome de estarmos admirados, em contemplação diante da presença de Deus, um espanto santo diante da presença de Deus, e é isso que nos move em admiração, nos move em adoração diante de Deus. Porque quando nós estamos diante da presença de Deus, por um lado nós vemos a glória, o quanto Deus é soberano, é glorioso e é maravilhoso. E por outro lado nós vemos o quanto nós somos miseráveis, limitados, corruptíveis. E carecemos da glória e da misericórdia de Deus. Precisamos de Deus mesmo. Então, meus irmãos, os movimentos de Deus são glória. Os movimentos de Deus. Porque os movimentos de Deus são os movimentos dos seus atributos. E pelos seus atributos, ou os movimentos dos seus atributos, Deus se revela. Ele se faz conhecer. E nós o conhecemos, porque Ele se revela a nós, movimentando, ou expressando, ou se comunicando através dos seus atributos. Então, os movimentos de Deus são glória para nós. E os movimentos de Deus para a igreja, quando essa igreja está diante da presença de Deus, é avivamento, é renovo espiritual, é direção espiritual. É por isso que nós precisamos de uma vida diante da presença de Deus. É um assunto muito caro para nós, para a igreja, a presença santa de Deus. Nós carecemos da presença de Deus. Sem a presença, sem a voz de Deus, nós nos desviamos dos caminhos, ou do caminho de Deus. Nós nos apartamos de Deus. Porque afinal de contas, né, irmãos, com tantas opções para saciarmos as nossas almas, opções listas de alegria dessa terra, de entretenimentos nessa terra, coisas que o nosso esforço e o nosso dinheiro pode comprar, ou que nós recebemos, com tantas coisas que vêm à nossa mão, para que ir gastar tempo em oração? Para que ir gastar tempo em leitura da palavra do Senhor, em devoção? Mas, meus irmãos, é justamente esse o caminho para estarmos diante da presença do Senhor. É uma vida devocional diante de Deus. Esse é o caminho para nos encontrarmos diante da glória de Deus. Pelo contrário, automaticamente e sutilmente, vamos nos distanciando da presença de Deus. E o duro é que nós, possivelmente, e é o que normalmente acontece, não percebemos, nem vemos. Porque vamos trocando a presença de Deus, esse doce espanto, essa doce contemplação e essa doce devoção, pelo espanto diante das novidades do mundo, pela admiração das novidades do mundo e pela adoração às novidades do mundo, não é assim? É um brinquedinho novo sendo inventado todos os dias. É uma tecnologia nova para facilitar a vida todos os dias. É um filme novo, é um entretenimento novo, é uma viagem nova, é uma possibilidade nova, tudo aquilo que a nossa vida pode comprar. Porque, afinal de contas, o nosso trabalho é ao custo dos dias da nossa vida. Então, nós pagamos com dinheiro? Não, nós pagamos com a nossa vida, porque são as horas da nossa vida. Então, irmãos, nós carecemos da contemplação da glória de Deus. Porque a glória de Deus é o que move o nosso interior e o nosso exterior. É a devoção interior. E essa expressão exterior é o contato da glória de Deus com as nossas vidas.
é a comunhão interior, irmãos. E o serviço exterior, tudo nasce a partir do espanto diante da glória do Senhor. Então, uma vida devocional ineficaz, insípida, insensível, morna, é uma vida que não está diante da glória de Deus, que não está diante da presença de Deus. É uma vida morna, não consegue perceber Deus. É uma religião na normalidade do mundo, na trivialidade das denominações e das constituições humanas. É uma vida religiosa na normalidade das agendas que afagam o compromisso do coração do ser humano, das metas humanas da presença e de uma dita progressão espiritual, que na realidade não nasce de uma vida interior. Meus irmãos, quando nós olhamos esse texto que nós acabamos de ler, em Números, nós vemos um chamado de Deus para a congregação. Isso significa um chamado de Deus por sua palavra, primeiramente, olha só o detalhe, primeiramente, ela sempre será para uma reunião na sua presença. O movimento de Deus, a palavra de Deus, o chamado de Deus, sempre irá te chamar primeiramente para a presença dEle, para a comunhão dEle, para a contemplação dEle, para ouvir Ele. Esse é o primeiro movimento, irmãos. E nós erramos em fazermos os movimentos externos primeiro, sem fazermos um movimento primeiro em direção à presença de Deus e na comunhão ou com a comunhão com Deus. Primeiramente, Deus nos chama para ouvir Ele. É isso que essa porção está nos falando. É uma trombeta, é o falar de Deus nos chamando para ouvir Ele, para contemplar a glória dEle, para estarmos diante da presença dEle. Meus irmãos, nós não podemos servir a Deus sem primeiro o contemplarmos. Não existe um serviço que agrada a Deus que não esteja imbuído ou se originou da contemplação e da devoção a Deus. Nós também não podemos, irmãos, em nome de Deus e diante dos homens, sem antes estarmos na presença de Deus, sem antes estarmos diante de Deus. Então, primeiro nós precisamos estar diante de Deus, para depois estarmos diante dos homens. Primeiro o nosso coração tem que ser quebrantado por Deus, para depois nós sermos esse canal de bênção da palavra e do testemunho de Deus. Esse é um chamado à devoção. Esse é um chamado à contemplação. Sim, esse é um chamado à intimidade com Deus. O primeiro movimento da igreja, ele sempre será em direção a Deus. É primeiro em direção a Deus mesmo, para depois em direção aos irmãos, para depois em direção ao serviço. Quando nós olhamos todo esse testemunho da tenda da congregação, onde Moisés se reunia ou tinha comunhão com Deus, onde o povo, observando como nós lemos, eles adoravam a partir das suas casas, ali está das suas tendas, não é? Sempre esse movimento é porque ali havia a presença, a revelação e a comunhão. Era ali, na presença de Deus. Presença de Deus, revelação de Deus e seus desígnios, e a comunhão com Deus, a comunhão trinitariana, é a comunhão com Deus. Desses três acontecimentos, irmãos, nós temos, ou se deriva, tudo o que nós precisamos. Desses três acontecimentos. Porque esses três acontecimentos são movimentos de Deus para nós. Ele se revela em presença, ou ele se faz presente. Ele vem a nós. É Ele que decidiu vir a nós. Ele se revelou para nós. Ele se mostrou para nós. E Ele decidiu ter comunhão conosco. Por isso que esses três movimentos são os movimentos de Deus para nós.
E com base nesses movimentos de Deus para nós, nós temos tudo o que nós precisamos. Mas, com base nesses 3 movimentos, há outros 3 movimentos que eu já citei, mas só para colocar em ordem, para os irmãos entenderem. Com base nesses 3 movimentos de Deus, nós temos os 3 movimentos da igreja, o nosso movimento, que é justamente o movimento de espanto, de admiração e de adoração. E é com base nesses 3 movimentos ou acontecimento que deve surgir toda a nossa devoção, ou seja, a nossa vida interior, e todo o nosso serviço a Deus, ou nossa expressão exterior. Vocês percebem, irmãos, que tudo nasce em Deus, na presença de Deus e no nosso contato com a presença de Deus? Eu quero ler com vocês, e já podem abrir, Isaías 6. Esse é um texto clássico, mas eu quero ler com vocês, pensando, e eu vou dizer para vocês, a seguinte estrutura. Do versículo 1 de Isaías 6 até o versículo 9, nós vemos a seguinte estrutura. Do versículo 1 ao 4, nós temos uma revelação e visão. É do versículo 1 ao 4. No versículo 5, nós temos o assombro. Nós temos um assombro redentivo. É o assombro que transforma o caráter, que muda a vida. No versículo 6 e no versículo 7, nós vamos ler, nós temos uma santificação salvífica. E também a unção, que aqui no caso é de Isaías. Lá no versículo 9, no 8 e no 9, nós temos o chamado, nós temos a resposta e nós temos o envio. Então agora, você tendo em mente essa estrutura, nós vamos ler o texto, que aqui diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os seus rostos, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então aqui é a revelação e a visão. Agora nós temos o assombro redentivo. Versículo 5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então aqui Isaías estava assombrado diante da glória de Deus, mas esse assombro para Isaías era redenção para a vida dele. Aí o versículo 6: Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Então nós temos aqui a santificação salvífica e também a unção de Isaías. Agora nós temos o versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Aqui nós temos o chamado, a resposta e o envio. Percebe, irmãos, que nós temos uma estrutura aqui que nos mostra todo esse caminho da vida cristã? Deus se revelando, o homem se espantando e vendo seus pecados, vendo a sua estatura, as suas misérias, a misericórdia de Deus se manifestando em redenção, e Deus mesmo, através dessa misericórdia, nos redimindo, nos salvando, nos santificando, nos ungindo, e um clamor do chamado de Deus. E nessa resposta a Deus nós temos o envio. É um cenário perfeito, mas é um cenário diante da glória de Deus. É por isso, irmãos, que nós precisamos de buscarmos a presença de Deus de uma forma íntima e pessoal.
É por isso que uma vida cristã sem estarmos diante da presença de Deus é uma vida insonsa, é um sal que não salga, é uma luz apagada, não tem luz nem para si mesmo. Nós precisamos dessa presença santa. Quando nós vamos para o Novo Testamento e vemos a experiência de Paulo com a glória e a presença de Deus, por exemplo, lá em Atos 9, ele estava no anseio de perseguir os discípulos de Jesus e matar eles. Era o zelo de Paulo, o zelo religioso de Paulo. Aquele anseio, aquela força, aquele vigor para matar os servos de Deus. Mas o Senhor decidiu se revelar a Paulo. E eu quero ler só a parte B de Atos, capítulo 9, versículo 3, que diz assim: subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. A glória de Deus cercou a vida de Paulo. Aqui nós temos a narrativa de Lucas, que escreveu Atos, sobre essa história de Atos. Mas lá em Atos 26, do versículo 12 ao 18, quando Paulo estava falando ao rei Agripa, ele também fala desse momento. E lá no Atos 26, no versículo 13, ele diz assim: uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu. Percebe essa noção de Paulo, da glória de Deus o cercando em todos os lados? Quando a glória de Deus cercou Paulo, cercou ele e o cegou para as coisas do mundo, para que Paulo pudesse ver as coisas celestiais e a glória de Deus, para que ele pudesse entender a vontade de Deus e os desígnios de Deus se revelasse para ele. Irmãos, muitas vezes nós precisamos disso, sabe? Que o Senhor feche os nossos olhos para a glória do mundo, para que nós vejamos somente a glória de Deus. Quantas vezes os nossos olhos são postos nas glórias do mundo? Nós nos encontramos admirados com as coisas do mundo. Irmãos, nós precisamos de estarmos admirados com Deus, com a glória de Deus, com a presença de Deus, com os feitos de Deus. E sabe por que muitas vezes nós não nos admiramos com Deus? É porque, primeiramente, obviamente, nós não somos fiéis à voz dele que nos chama para perto. É porque nós trocamos a glória de Deus pela glória do mundo. É porque nós alimentamos a nossa vida com uma glória alheia. Mas Paulo, que teve essa experiência com o Senhor, a glória de Deus não deixou Paulo inerte, parado. Isso moveu a vida de Paulo, mudou a vida de Paulo e moveu a vida de Paulo. É por isso que, na sequência de Atos 26, lá no versículo 19, ele diz para o rei Agripa, ele diz: eu não fui desobediente à visão celestial. Por que nós somos desobedientes? Se nós cantamos que nós estamos lidando com a glória de Deus, por que nós somos desobedientes? Irmãos, muitas vezes eu em devoção, eu oro ao Senhor e falo: Senhor, marca minha alma, a minha vida profundamente, para que a visão da sua glória seja espantosa para mim, seja de tal forma que não me dê alternativa, que seque a minha vida, que não me dê alternativa de te desobedecer. Irmãos, que a nossa única alternativa seja de obedecer ao Senhor. Que nós venhamos ter olhos somente para Deus e para a sua glória. Que as coisas do mundo não ganhem o nosso coração, mas que Deus ganhe o nosso coração e o nosso olhar. Nós precisamos disso, irmãos. Porque, pelo contrário, nós estamos numa religião pessoal e trivial. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, Paulo vai narrar uma outra experiência profunda que ele teve. Porque a glória de Deus, a presença de Deus, também colocou um espinho na carne de Paulo. E esse espinho tinha uma mensagem, era o mensageiro de Satanás. E ali, nós sabemos, ele clamou por 3 vezes, mas o que ele ouviu? A minha graça te basta.
Qual que foi a lição? A lição para Paulo, e também deve ser para nós, é a suficiência da experiência com a graça de Deus. A graça de Deus para nós deve ser totalmente suficiente. Era isso que Deus estava ensinando para Paulo. E não havia outro caminho para Paulo, a não ser Deus o conduzir ao fim de si mesmo, ao desespero em si mesmo, ao fim das suas forças, às suas impossibilidades, para que ali o seu último clamor fosse: salva-me, Senhor. Para que então viesse do trono de Deus para ele: a minha graça te basta. Ó, meus irmãos, quantas vezes o Senhor nos permite irmos ao fim de nós mesmos? Situações que nada que nós podemos fazer resolverá. Em que todos os nossos erros vêm à tona na nossa mente. Em que as nossas cabeças nossa mente começa a trabalhar nas possibilidades e nos outros caminhos que talvez nós poderíamos ter tomado para não passarmos pelos sofrimentos que agora estamos passando. Mas aí nós percebemos que a rédea ou as rédeas da nossa vida não está nas nossas mãos. Nós percebemos que o caminho que nós nos encontramos não é o nosso caminho. E, consequentemente, nós não podemos mandar nesse caminho. Que nesse caminho nós obedecemos, nós andamos. E esse percorrer nosso é em fé, é em graça e é pela misericórdia de Deus. É aí, irmãos, e é debaixo dessa pressão que surgem as mais lindas adorações, os mais lindos cânticos, as mais lindas devoções. É o homem no fim de si mesmo, é o homem procurando a Deus. É o homem que está insatisfeito com o mundo e consigo mesmo, e buscando toda a suficiência de Deus. É por isso que quando você vai ler os relatos bíblicos, fica notório e salta aos olhos que sempre quando o Senhor quer se revelar a alguém, Ele conduz essa pessoa ao fim de si mesmo. É quando o ego está massacrado, é quando o homem foi vencido, e ele está com a água no pescoço, sem pé no chão, e ele clama, ele levanta a sua mão, e vem ao encontro dele a mão que o tira do mar revolto. Ó, irmãos, essa mão que muitas vezes se acena para nós, que faz um movimento para nós. O Espírito Santo, como nós lemos em Romanos 8, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar, porque as nossas orações são orações de vaidade. Mas quando nós somos conduzidos pelo Espírito ao fim de nós mesmos, aí nós oramos com o Espírito, que ora com gemidos inexprimíveis, ou eu diria incomunicáveis com a língua humana. É um momento que você não tem palavra nenhuma, você só tem suspiros diante da presença de Deus, porque você está no fim de si mesmo. Essa foi a experiência de Isaías. Essa foi a experiência de Paulo, essa foi a experiência de Jeremias, essa é a experiência de tantos outros na história, e é a nossa experiência, é a nossa vida, porque nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos, irmãos, da experiência, da suficiência, da graça de Deus para nós. Diante de tudo isso, nós já temos uma resposta à seguinte pergunta: o que pode nos mover? O que pode mover as nossas vidas? É justamente uma visão, e uma visão renovada da glória de Deus. Isso que pode continuar nos movendo, irmãos. É isso que pode continuar nos conduzindo. Enquanto nós contemplamos Deus, a presença de Deus, isso vai nos movendo. O povo de Israel, para continuar atravessando o deserto, eles careciam da presença e da glória de Deus, da voz de Deus. Sem a presença e sem a voz de Deus, nós saímos do caminho e entramos alheios num deserto causticante. Nós carecemos disso. O propósito e os desígnios de Deus são expressos a partir da sua glória e da sua comunhão.
Este é o lugar da nossa vida, em Cristo, na glória de Cristo, na presença de Deus. É porque é justamente nesse lugar que nós conhecemos os desígnios de Deus e conhecemos Deus. É nesse lugar, irmãos, é na presença de Deus. Muitas vezes nós somos rápidos para sairmos da presença de Deus, mas onde nós podemos ver a glória de Deus? Qual que é o caminho para a presença de Deus? Qual que é esse caminho? E muitas vezes na nossa experiência, nós vamos ver que é justamente quando o Senhor nos leva no fim de nós mesmos, é que nós encontramos a glória de Deus. A experiência de Isaías, logo no início do versículo 1, nós percebemos o que estava afligindo o coração de Isaías. Foi a morte do rei Uzias. Para muitos foi uma catástrofe nacional. Para Isaías foi uma questão íntima e pessoal. E já está no capítulo 6, e Deus se revelou a Isaías. Para Paulo também, foi justamente uma vida na ansiedade em combater os seus opositores. E em meio à ansiedade, Deus se revelou para ele. Porque ele estava numa ansiedade de matar aqueles que o seu sangue derramado era a origem de novos cristãos. Matava um Estevão, aparecia centenas de Estevãos cheios do Espírito Santo. Como combater um povo desse? Como matar um povo desse? Então lá vem Saulo com toda a sua força para perseguir e matar o povo de Deus. Mas ele se encontra com Deus em sua ansiedade. Qual que é a ansiedade que está nos nossos corações? Qual que é a confusão mental que abala as nossas vidas? Que o Senhor nos encontre nas nossas ansiedades, irmãos. Que o Senhor nos ache nas nossas fraquezas. Mas que nós, por outro lado, venhamos pegar um caminho rápido de entender o limite do nosso ser. Lá no Evangelho de João, no capítulo 9, tem a história de um cego de nascença. E logo no versículo 1, os discípulos perguntaram para o Senhor o que aquele cego tinha feito, ou o que os pais dele tinham feito para que ele nascesse daquele jeito. O fato é que quando o Senhor decidiu se encontrar com o cego, o Senhor mandou o cego ir lavar os olhos dele no tanque de Siloé, depois que o Senhor passou uma lama nos olhos dele. Tudo estranho, né? O Senhor fez uma coisa muito estranha ali, e ele foi lavar, e ele passou a ver. Quando eu leio essa história, eu fico pensando, e na minha imaginação, eu digo de novo, na minha imaginação eu fico pensando naquele homem, porque o texto diz que quando os fariseus foram questionar para os pais daquele homem sobre se ele realmente era um cego de nascença, ele falou, não, ele tem idade suficiente, ele pode falar por si mesmo. Eu fico pensando naquele homem, um homem maduro, que estava diante de uma sociedade que todos podiam ver, mas ele não podia ver. Quantas perguntas existenciais durante a vida daquele homem ele fez para Deus? Porque ele estava diante de uma religião que falava de cura, eram os místicos judeus. Ele estava diante de promessas, mas ele estava diante de uma condição da sua vida, ao qual ele foi inserido a partir do seu nascimento. Ele era um cego de nascença. Muitas vezes, irmãos, situações também podem abater o nosso coração. Aí nós começamos a fazer perguntas existenciais. Por que comigo? Eu tinha tantos planos, tantos anseios, a minha vida estava tão organizada, as minhas coisas estavam tudo certinhas. De repente veio essa vírgula e mudou tudo. E muitas vezes até coisas, entre aspas, simples, mas que para nós se torna uma tempestade num copo d'água. Uma frustração com o cônjuge, com o filho, com o parente, com o serviço. Por que eu? O que eu fiz de errado? Mas sabe o que é interessante? Que quando nós lemos essa história, nós vemos que o Senhor diz que toda aquela história daquele cego era para que um dia
a glória de Deus se manifestasse através do sofrimento da vida daquele cego. Irmãos, isso é glorioso demais. E eu fico pensando o que pode revelar essa glória de Deus nas nossas vidas. Ou através dos nossos sofrimentos, dos nossos anseios, as aflições das nossas vidas. Quem não passa por problemas? Quem não tem aflições? Mas era para a glória de Deus. É por isso que muitas vezes a nossa oração é diante do Senhor: Senhor, primeiramente eu preciso de te ver, te contemplar, estar diante da tua presença, para que então, e diante da sua glória, essa glória possa ser manifesta na minha vida. Então tudo venha à luz, tudo venha ao esclarecimento. E nessa história desse cego, é curioso porque ele passou a enxergar, e houve-se uma confusão, porque era dia de sábado. Os fariseus queriam condenar Jesus porque ele curou num dia de sábado. Ele fez uma lama no dia de sábado e colocou nos olhos do cego e mandou o cego ir no tanque de Siloé, e ele não podia fazer isso num dia de sábado, não podia curar num dia de sábado. Então houve um alvoroço. E aquele cego, agora vendo naturalmente, ele vinha em parte, porque ele ainda não entendia o que estava acontecendo. Quando perguntaram para ele quem era aquele homem, ele disse: é um profeta. Mas depois dele ter sido rejeitado, separado da sociedade dele, Jesus foi atrás dele e buscou ele. Naquele momento, Jesus se revelou para ele. Então, irmãos, eu vejo aí uma caminhada quando o Senhor nos faz enxergar, e muitas vezes nós não entendemos. E durante um certo percurso da nossa vida, o Senhor se revela a nós de uma glória ainda maior. E então, como eu disse, Ele se revela. Aí nós temos a visão espiritual de todo o acontecimento e de todas as motivações. Então ali aquele cego, primeiramente, Deus se revelou nele, depois Deus se revelou para ele, e depois Deus se revelou através dele. Primeiramente Deus se revelou dele curando ele, e ele ainda assim não estava entendendo o que estava acontecendo. Depois Deus se revelou em Jesus para ele, se apresentou para ele. E depois que ele entendeu, que os olhos dele foram abertos e que ele teve uma visão espiritual, naquele momento Deus passou a se revelar através dele, porque ele passou a ser uma testemunha da glória de Deus para a qual ele havia nascido com as suas aflições. Que lindo, né, irmãos? Que as nossas aflições sejam para a glória do Senhor. Que o Senhor, Ele se revele nas nossas vidas de uma forma que os movimentos de Deus sejam percebidos na nossa vida, nos salvando, nos curando, nos sarando, nos resgatando. Mas que Deus também se revele para nós, irmãos. Nós precisamos de contemplar a glória de Deus. Porque se nós não contemplarmos a glória de Deus, como iremos falar sobre a glória de Deus? Como seremos testemunhas sobre a glória de Deus? É por isso que nós precisamos que Deus trabalhe em nós. Nós precisamos de orar e falar: Senhor, trabalha na minha vida, mexe com a minha vida, se revela para mim, Senhor, e então eu serei uma mensagem do Senhor para todos os que querem me ler. Tem que ser um clamor dos nossos corações. Na ressurreição de Lázaro também foi assim. João capítulo 11, versículo 4. Porque Lázaro, ele morreu para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Ele teve que experimentar a podridão, a corrupção da sua carne, para que a glória de Deus se manifestasse através da vida de Lázaro. E às vezes, quando eu fico pensando sobre a vida de Lázaro, eu ainda me faço perguntas. Ele teve que morrer, apodrecer no túmulo, para depois da glória de Deus se manifestar em ressurreição através da vida dele. E ele voltar para a vida, para viver de novo, e um dia morrer de novo, para a glória de Deus. Às vezes o Senhor nos leva por caminhos assim. O Senhor nos faz morrer,
Depois o Senhor nos traz em ressurreição gloriosa, maravilhosa, algo espantoso. Mas aí de novo nós começamos a trilhar um caminho da limitação do nosso corpo, porque a nossa vida é para a glória de Deus. Se vivemos é para a glória de Deus. Se morremos é para a glória de Deus. Se estamos de pé, irmãos, é para a glória de Deus. Se estamos ou nos encontramos nas nossas limitações, também é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. É assim que deve estar os nossos corações. Diante de tudo isso, irmãos, eu ouso a dizer que só um homem, uma mulher de dores, ou traduzindo no fim de si mesmo, pode ser um homem e uma mulher de genuína oração. Porque nessa condição é um homem e uma mulher no fim de si mesmo, despido de si mesmo, e então está diante de Deus sem as suas razões e sedento da glória de Deus. Aí eu sigo pensando e dizendo, só um homem e uma mulher de oração pode ser um homem e uma mulher da palavra e do testemunho de Deus. Percebe o caminho? E só um homem e uma mulher da palavra e do testemunho de Deus pode ser um homem e uma mulher do serviço a Deus. Porque o serviço a Deus tem que ser o resultado de uma vida na presença de Deus. Uma vida no fim de nós mesmos, mas onde a glória de Deus se manifesta em toda a nossa vida. Meus irmãos, que o Senhor encontre caminho através das nossas vidas. Que realmente a glória do Senhor seja a sede da nossa alma, seja o anseio dos nossos corações. Que cada triunfo das nossas vidas sejam para a glória de Deus e não para a nossa vanglória. Depois, leia calmamente 2 Coríntios capítulo 12. A sublimidade da visão celestial que Paulo teve. Por causa dessa visão gloriosa e majestosa, o Senhor teve que colocar um espinho na carne dele, para que ele não se vangloriasse. Quanto mais nós enxergamos a glória de Deus, mais nós chegamos no fim de nós mesmos. Quanto mais nós contemplamos a Deus, mais nós precisamos da misericórdia de Deus. Quanto mais Deus é visto em nós, mais nós estamos, eu diria assim, esmagados diante da presença de Deus. Sem a força em nós mesmos, mas cheios do poder, da glória, da graça, da misericórdia de Deus, cheio das virtudes do Espírito. E isso, meus queridos irmãos, é tudo o que nós precisamos. Que o Senhor ganhe os nossos corações, que o Senhor ganhe toda a nossa vida, que tudo em nós seja um anseio pela presença gloriosa do nosso Senhor maravilhoso. Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, nós te adoramos, Senhor. Ó Deus, o quanto nós precisamos da Tua presença, Senhor. Quanto mais nós nos aproximamos da Tua presença, mais nós percebemos o quanto nós somos pequenos, limitados, frágeis nesse mundo. Mas esse entendimento, por outro lado, nos leva à dependência da Sua presença, Senhor. Quantas vezes o Senhor nos conduz a caminhos onde nós nos vemos esmagados pelas nossas impossibilidades e limitações. Mas, por outro lado, nós passamos a entender que tudo isso é para que, de alguma forma, a glória do Senhor se manifeste nas nossas vidas. Oh, meu Deus, manifeste a Tua glória nas nossas vidas, Senhor. Oh, Deus, se apresente para nós na nossa caminhada, Senhor. Não permita, Senhor, que nós andemos distante da Sua presença. Nós não podemos avançar, Senhor, distante da Tua glória. Há uma sede, Senhor, no nosso coração, e essa sede só pode ser saciada pela glória do Senhor, pela graça do Senhor e pela misericórdia do Senhor. Conduz-nos, Senhor, a experimentarmos da suficiência da Sua graça, Senhor. A vivemos por causa e pela glória do Senhor. Conduz as nossas vidas, Senhor. Glorifique o Teu nome nas nossas vidas. Assim nós oramos no nome de Jesus, Senhor. Amém.